Yara, o nosso convidado chegou. Eu vou trazer ele aqui, é o secretário nacional de Ferrovias, secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo César Ribeiro. Deixa eu trazer ele aqui. Grande prazer receber o Leonardo. Bem-vindo. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Yara. Prazer estar aqui com vocês, falando sobre ferrovias. Um assunto super importante para o país. Muito bem. Secretário, o senhor não sabe a alegria que eu tenho em recebê-lo aqui, que só a Yara sabe também, que ela sabe que é a minha obsessão por ferrovia. O pessoal até me acha meio maluco, que eu só falo de ferrovia, o Brasil tem que ter trens, escrevi vários artigos sobre isso, né? Aí eu trouxe aqui o senhor para falar sobre trens. O que o governo Lula está fazendo? Eu escrevi alguns artigos críticos, que o governo não está fazendo muita coisa para isso. A gente até teve esse acordo com a China agora recente, eu fiquei todo feliz. O Lula vai trazer uns trens de alta velocidade da China, aí anunciou uma fábrica de carros na Bahia. Nada de trem de alta velocidade. Quais são as perspectivas, Leonardo, secretário, de a gente ter ferrovias de alta velocidade, de passageiros, né, no Brasil? Bom, Miguel, é bom saber que você é um fã de ferrovias, eu também sou. Eu tive a oportunidade de trabalhar na elaboração do Marco Legal de Ferrovias quando estava exercendo minhas funções no Senado Federal, e agora estou com essa grande missão que é desenvolver as políticas públicas do setor sob orientação do ministro Renan Filho e do presidente Lula. Primeiro, quero destacar aqui que é a primeira Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, nunca tivemos um órgão dedicado para essa missão, então é uma grande oportunidade importante para o Brasil contar com uma secretaria dedicada para o setor. Nós iniciamos nossos trabalhos em 2023, né, quando o governo iniciou a gestão, com a incumbência de aumentar a participação da matriz de transporte, a participação do setor de ferrovias na matriz de transporte, ouvindo o setor, abrindo um diálogo transparente com a sociedade, e é o que nós estamos fazendo. No primeiro ano, nós revisamos o marco legal de ferrovias para trazer maior consistência para essa lei de ferrovias. Então, diversos vetos que foram apresentados pelo governo anterior foram derrubados na gestão atual. Além disso, nós iniciamos um trabalho de repactuação de contratos que foram renovados no governo passado para trazer mais eficiência para as ferrovias e, mais importante, levantar recursos para que a gente pudesse aplicar nos projetos ferroviários. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Miguel: ferrovias em qualquer lugar, em qualquer país, precisa de apoio do governo para acontecer, né? A gente percebe isso na Europa, na Ásia, até mesmo nos Estados Unidos. Então, o diagnóstico é que a gente precisou fazer, primeiro, a estruturação de uma carteira de projetos ferroviários. Nós não tínhamos uma carteira de projetos ferroviários, um pipeline de leilões para fazer acontecer. Segundo, nós precisamos de recursos para aumentar a taxa interna de retornos e atrair o setor privado para esses projetos. Então, basicamente, nós trabalhamos nesses 2 anos estruturando uma carteira de projetos que agora está pronta. Eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. E nós estamos agora com as repactuações todas encaminhadas para o Tribunal de Contas da União. Já levantamos recursos. No final do ano passado, a Vale pagou 4 bilhões para o governo no entendimento histórico, para que a gente pudesse... esses recursos ficam vinculados no orçamento. Então, assim, são recursos que serão reinvestidos no setor de ferrovias e, juntamente com esse processo de estruturar uma carteira de projetos e levantar recursos para aportar nesses empreendimentos, nós também fizemos uma série de inovações normativas muito importantes, e uma delas eu gostaria de destacar.
você que é fã de ferrovias, é o chamamento público, né? Nós regulamentamos o chamamento público e agora nós temos condições de chamar o setor privado para explorar ferrovias que estejam ociosas ou antieconômicas dentro de um processo super seguro do ponto de vista legal. Inclusive, aprovamos uma nova regra para precificar os ativos e, com isso, a gente trazer mais investimentos para o setor. Então, basicamente, para resumir a sua pergunta, o que nós fizemos nesses 2 primeiros anos de governo, nós repactuamos contratos para levantar recursos para aplicar numa carteira de projetos que já começou a ser discutida em audiência pública e, ao mesmo tempo, nós avançamos muito na questão normativa. Então, para deixar um gancho aí para uma futura pergunta, nós já estamos discutindo em audiência pública a Estrada de Ferro Rio-Vitória, que vai fazer uma conexão muito importante de portos na região sudeste, e, ao mesmo tempo, nós estamos já com a audiência pública aberta do corredor leste-oeste, que é o Pico-Fiol, que é um corredor, talvez seja o mais importante do mundo em termos de segurança alimentar, e vai fazer todo esse transporte da produção central do país para os portos brasileiros, sobretudo o Porto de Ilhéus. Assim, o Brasil vai ter uma ferrovia norte-sul como espinha dorsal do nosso sistema ferroviário e vai ter também um corredor leste-oeste fazendo uma cruz que separaria o país em 4 quadrantes de desenvolvimento e a gente teria aí para cada quadrante desse uma solução logística no Plano Nacional que em breve será lançado, já está pronto praticamente, está aguardando algumas definições ministeriais, mas nós já temos condições de lançar um Plano Nacional de Ferrovias com recursos para que a gente possa tirar projetos que historicamente nunca saíram do papel, eu posso falar alguns deles, inclusive transporte de passageiros, né? Nós teremos condições com recursos de tirar esses projetos do papel e fazer de fato acontecer. Então é importante nós termos essa clareza em relação ao desafio que é tirar uma ferrovia do papel e a importância que o governo federal tem nessa missão. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco da Ferrogrão, né, que é um desses projetos aí importantes que liga o centro-oeste ao norte do país. Em que pé que está? Olha, a Ferrogrão ela foi submetida a uma avaliação do Supremo Tribunal Federal, né, com relação aos estudos, aos seus impactos socioambientais, a questões de afetação de áreas indígenas. E nesse processo nós caminhamos bastante. Primeiro, nós atualizamos os estudos foram atualizados e foram encaminhados para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, incluindo análise de custo-benefício para mostrar com transparência para a sociedade que a Ferrogrão tem uma importância muito relevante para o meio ambiente e para a economia brasileira. Nós ouvimos todas as comunidades que estão sendo afetadas pela infraestrutura com muita dedicação e transparência, e hoje eu posso dizer que o projeto ele está maduro do ponto de vista econômico, financeiro e regulatório, e é claro que há uma tendência no Supremo Tribunal Federal que pode ser resolvida nessa solução consensual que foi criada junto ao tribunal. E hoje o projeto se encontra na Agência Nacional de Transporte Terrestre e pode ser encaminhado para o Tribunal de Contas da União, havendo uma definição nesse sentido por parte da agência. Então a gente entende que o projeto ele é importante para o país, ele é importante para fazer essa solução logística de forma ambiental na área central do Mato Grosso para os portos do Arco Norte, e entendemos que agora é o momento de avaliar do ponto de vista regulatório, a ANTT está fazendo esse trabalho, para então ser encaminhado para o Tribunal de Contas da União. Léo, secretário, essa ferrovia leste-oeste, né, oeste,
horizontal aqui no Brasil, né, para trazer É o corredor Fico-Fiol, Miguel. Ele é conhecido como corredor Fico-Fiol, que ele faz a integração da Fico com a Fiol. E aí faz uma conexão de Lucas do Rio Verde, passando por Água Boa, para Mara Rosa, Caetité, Correntina, Caetité, chegando no Porto de Ilhéus. Então cruza, digamos assim, o país de oeste a leste, como você buscou explicar. Agora, então, é porque o ideal seria também que chegasse no Pacífico, né? Não tinha aquela ideia de fazer a transoceânica, não tem mais. Sim, na verdade, ferrovia, é importante que todos tenhamos claro isso. Ferrovia é uma infraestrutura com impactos muito relevantes na economia de um país e que, por outro lado, demanda investimentos relevantes e projetos de longo prazo. Então, assim, são obras que vão sendo construídas ao longo dos anos, é o que a gente está fazendo, é o que a gente fez com a Norte Sul, é o que a gente está fazendo com o próprio corredor Fico-Fiol, que boa parte será concedido para o setor privado. Então, eu acho que nessa primeira etapa, Miguel, é importante a gente conseguir fazer essa ligação do Mato Grosso, da área central do país, com os portos, fazendo esse cruzamento com a Norte Sul. E no futuro, não há impedimento nenhum, eu acho que é uma questão de concluir os estudos e ter recursos para isso, né, para fazer justamente essa ligação com o Pacífico e, dando certo essa conexão mais lá na frente, eu diria que, de fato, haveria uma grande mudança estrutural na área de logística, uma vez que teríamos uma conexão com a China muito mais rápida, comparando com passando ali pelo Atlântico e pelo Índico. Agora, isso demanda tempo, isso demanda investimentos. Eu acho que a gente precisa ter a clareza de que isso é feito passo a passo. Eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa focar todas as nossas energias na conclusão desse corredor que vai de Lucas do Rio Verde até Ilhéus, para depois, no segundo passo, avançar, inclusive com tratativas com a China nesse sentido, para que a gente consiga fazer esse corredor. E aí, quem sabe, no futuro, a gente vai ter toda uma ligação da nossa produção de cargas com esses portos que passam pelo Oceano Pacífico. Secretário, eu tenho uma dúvida, porque olha só, a gente teve a oportunidade de aderir à nova Rota da Seda, não aderimos, por várias razões, contexto geopolítico, beleza. Só que esse tipo de obra que o senhor está citando, ela integra um projeto nacional de desenvolvimento. E aqui, a sensação que eu tenho, o senhor me corrija se eu estiver errada, é que a gente fica nadando para salvar a democracia. E o projeto de país fica aí relegado a 10º plano, porque lá no Congresso a gente está discutindo anistia para terrorista, está discutindo o fim do ficha limpa. Como que fica o caso de um projeto dessa importância, nesse contexto político que a gente passa agora, secretário? Olha, é o que eu estava dizendo, né? Eu acho que se tiver projeto e recurso, né? Porque isso tudo envolve muito dinheiro, né? Para a gente ser bem direto ao ponto, a gente está falando de ferrovias, por exemplo, o corredor Fico-Fiol, nessa magnitude, ele é um projeto que envolve mais de 20 bilhões, assim como o Ferrogrão. Então, assim, ferrovias são projetos bilionários, dezenas de bilhões, né? E o setor privado, tipicamente, ele entra com o governo nesses projetos de ferrovias, né? Então, a gente precisa ter uma clareza de que a gente precisa, de que é necessário avançar em grandes obras como essa que vocês estão citando, né, que é a Bioceânica, mas, ao mesmo tempo, tendo essa dimensão fiscal e essa dimensão dos recursos também dentro da avaliação. Eu acho que é possível a gente discutir esse projeto, mas é importante levar não só o benefício que ele traria para o Brasil, mas também o custo de se fazer e quais são as prioridades, né? Talvez pensar de forma planejada e organizada, fazendo uma parte para depois fazer a segunda parte, é o que a gente chama de faseado. Isso pode ajudar a, no final das contas,
tirar o projeto como um todo do papel, né? Se a gente tentar fazer tudo de uma vez só, é possível que a gente não consiga iniciar, né? É planejamento mesmo, é longo prazo, e eu acho que o Brasil tem avançado. Ô, Léo, é importante citar a parceria com o privado, né? A gente, Yara, nós somos um país com restrições fiscais, então, assim, fazer isso somente com obra pública demandaria tirar dinheiro de saúde, educação, previdência, né? A gente precisa priorizar esses gastos, e eu acho que ferrovia tipicamente no Brasil a gente tem entrado com uma parceria com o privado, então é importante ter essa dimensão de como fazer isso acontecer dentro dessa equação. Secretário, ainda sobre essa questão de mudar a mentalidade do Brasil para a ferrovia. O Brasil é muito dependente do transporte rodoviário, né, do petróleo, de estradas, caminhões. Eu queria saber se isso está no escopo da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, de trabalhar para o longo prazo, né, de criar uma pesquisa, de pesquisar nesse sentido, de criar um plano de ferrovia, não só para os próximos 2 anos, né, uma ferrovia que são estratégicas, como essa aí horizontal, né, oeste-leste, para exportar pelo Porto de Ilhéus, essa norte-sul, mas um projeto assim que o transporte do país todo seria transformado, nem que fosse em 50 anos, né, porque a gente vai ter que fazer alguma mudança. Né? Você conhece o Brasil, sabe que, por exemplo, as grandes cidades brasileiras estão completamente congestionadas, né? Isso só tende a piorar. Então, a São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né? Então, eu queria citar no escopo da Secretaria, o que o senhor pensa disso, de fazer um plano para você criar grandes projetos de metrô para as cidades, né? Essa que o mundo inteiro tem, Moscou tem, Nova York tem, Pequim, Xangai, todas as grandes cidades chinesas. Eu sei que é muito dinheiro, mas sonhar não custa nada, né? E ter um plano para o futuro. Existe esse norte por parte da Secretaria, por parte do governo Lula? Não, ótimo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o plano de desenvolvimento que está sendo construído. Em 2023, o governo do presidente Lula entregou a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, que faz a ligação de Itaqui até a Estrela do Oeste. Então, hoje a gente já tem aqui um corredor estruturante para o país, e que se a gente faz o corredor leste-oeste, que está no nosso pipeline, a gente faz essa cruz que eu te falei, separando o país em 4 quadrantes. Isso ajuda a visualizar, Miguel, soluções para cada quadrante, e esse é justamente o nosso trabalho aqui. No Nordeste, nós temos a Transnordestina, que está fazendo a ligação de Eliseu Salgueiro a Pecém. Recentemente, nós conseguimos uma liberação de recursos inédita para que esse projeto seja concluído ainda no governo Lula. Nós, nesse ano, já teremos uma locomotiva na Transnordestina, iniciando o projeto. Iniciamos uma frente de obra pública para fazer Salgueiro ao Porto de Suape. Então, a gente iniciou, o governo passado tinha paralisado, a gente iniciou essa obra pública. Então, naquele quadrante do Nordeste, nós temos a Transnordestina fazendo essa conexão do Mato Piba com Portos do Ceará e com Portos de Suape. No outro quadrante, que pega o estado do Norte, ali, o Pará, nós temos a Ferrogrão, que justamente faria essa conexão do Mato Grosso com os portos do Arco Norte. É uma outra solução logística que está sendo discutido no plano nacional. Na região do Mato Grosso do Sul, nós estamos discutindo a repactuação do contrato da Malha Oeste no âmbito do Tribunal de Contas da União. Então, nós teremos uma solução logística de curto prazo fazendo Corumbá, Campo Grande, Ribas, Três Lagoas, ali no Mato Grosso, fazendo a conexão com a Aparecida do Taboado na Malha Paulista, descendo, ou seja, a gente vai ter uma rota da celulose para descer para o Porto de Santos. Essa é uma solução do quadrante do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, nós temos a ferrovia Centro-Atlântica, que pega uma parcela importante ali dos trechos de Goiás até o Porto de Santos, chegando inclusive ao Espírito Santo pela integração da ferrovia Vitória-Minas. Então, nós estamos estudando esse trecho, ou pode ser uma renovação, ou pode ser uma licitação. Estamos agora numa fase
importante desse processo de decisão se a FCA vai ser renovada ou não, mas isso é uma solução que nós estamos trabalhando para o Sudeste. Nós temos a conexão de Nova Iguaçu subindo, passando por Presidente Kennedy até Açu, indo para Anchieta e chegando em Cariacica, ou seja, uma solução que faz integração Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma outra solução que está dentro do Plano Nacional de Ferrovias. Temos também um estudo que vai integrar Minas Gerais com Bahia, usando aquele trecho que está ocioso na Ferrovia Centro-Atlântica, que fazia ali, que pode fazer uma importante solução de minério, fazendo a conexão com a própria FIOL. Então, nós temos para todos os estados brasileiros, a Malha Sul é importante para nós temos um grupo de trabalho agora discutindo a Malha Sul, que é a solução do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trabalhando em todas as regiões, todos os estados brasileiros, com soluções já encaminhadas, parte delas no Tribunal de Contas da União, parte delas em audiência pública para leilão. Nós, basicamente, temos um pipeline de leilões importante para os próximos 2 anos. Nós temos uma carteira de otimização de contratos no Tribunal de Contas da União e nós temos, como eu falei, o chamamento público, que a gente vai poder pegar trechos que estão sendo devolvidos hoje e chamar o privado para atrair. Então, temos uma carteira também de chamamento público. Então, tem soluções para todos os estados e, em breve, essa carteira vai ser apresentada com diversas soluções logísticas. E com relação ao transporte de passageiro que você trouxe, nós fizemos a contratação de 6 estudos e os estudos vão começar a ser apresentados agora, a partir de março. Então, nós teremos Brasília e Lusiânia, Feira de Santana, Salvador, agora sendo apresentado pela consultoria que foi contratada em março. Depois teremos mais 2 estudos logo depois de 2 meses. No total, teremos 6 trechos para passageiros e esses estudos vão mostrar qual é o tamanho do gap de viabilidade desses projetos. Então, é por isso, Miguel, que foi muito importante, nesses 2 primeiros anos da Secretaria, as repactuações com o contrato da Vale, da Rumo e da MRS, para que a gente pudesse ter recursos para alocar nesses projetos. Por que muitos projetos, a gente tem, você trouxe, né, a gente pode sonhar, tal, claro, a gente já teve muitos planos nesse sentido de, vamos ter aquilo, vamos ter isso, só que os projetos não saíram do papel. Muitas autorizações, as autorizações não saíram do papel. Então, a gente está tendo que mostrar com transparência para a sociedade a importância que é ter recursos governamentais para o setor de ferrovias, e nós fizemos com muita coragem e transparência um movimento de repactuação de todos esses contratos, com toda a segurança jurídica, dentro de uma solução ganha-ganha, em que as empresas otimizam os contratos, mas pagam adicional de vantajosidade, esses contratos que foram renovados, né, para que a gente pudesse ter um fundo ali de recursos para aplicar nesses projetos. Então, a gente, pela primeira vez, vai ter fonte de recursos e uso dos recursos. Esse é o ponto importante do Plano Nacional de Ferrovias, é ter recursos para viabilizar os projetos. Muito bom, secretário. Yara, você quer fazer mais uma... A gente tem que liberar o secretário? Quer fazer mais uma... A gente tem que ser... Não, eu quero agora acompanhar, né? Que agora, pelo que eu entendi, foi semeada muita semente aí, feita semeadura. Vamos aguardar aí a colheita, né? Como diz o presidente Lula, é tempo de colheita, correção de rumo. Boa sorte, parabéns pelo trabalho, secretário. Secretário, só o último comentário é que eu fiquei de... Eu entrevistei aqui recentemente o pessoal aqui do Rio, né, que eles estão defendendo muito a F-118. Isso. Ferro 118. Você mencionou aí, né? Vai rolar essa... Esse projeto está em audiência pública, o leilão está previsto para o final do ano. O Rio de Janeiro tem feito demandas importantes para que a gente possa melhorar o projeto. A gente já está trabalhando nisso e a intenção é tirar esse projeto do papel dentro daquele tom que a gente trouxe de respeitar também a disponibilidade de recursos, né? E, se fosse possível, a gente faria todos os projetos acontecerem da maneira mais extensa possível. Mas a gente precisa também entender que os projetos envolvem recursos, então essa o nosso trabalho é buscar a viabilidade desses projetos para que o setor privado participe junto com o governo. Maravilha. Só lembrando que, eu não sei se eu mencionei bem para o internauta aí, que a EF-118 é estrada de ferro
vem de Vitória, Rio de Janeiro, atravessa o Rio, e o Espírito Santo também, né? É o que a gente chama, Miguel, de anel ferroviário do Sudeste, porque ele é um anel que ele conecta a Vitória Minas, a MRS, fazendo um anel no Sudeste. Ah, ótimo. Muito obrigado, Oscar. Vou acompanhar o projeto e sucesso aí para você, boa sorte. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Você, Miguel e Yara, são sempre bem-vindos aqui na Secretaria. Obrigada.